Fruto de uma impetuosidade não... Exatamente. Hormonas a mais para os acessos que têm, não é? Têm acesso a armas, têm acesso... Perdeu-se uma vida. A poder fazer como aos adultos, passa a expressão, e depois o resultado é este. 19 anos, não é? Há ali, isto começa tudo com coisas próprias da idade. É triste porque morreu gente, mas também temos que saber olhar para isto com a relatividade que isto impõe. Isto são miúdos que se desencontram, que se chateiam por via de uma namorada, por via de um amor, por via da honra, da idade, enfim. O que depois fica trágico é quando usam instrumentos que matam. Não é? Mas tanto quanto consigo perceber, e o João, quando estávamos a ver isto, falava-me disso. O primeiro a pegar numa faca terá sido até inclusivamente aquele que acabou por morrer. A vítima. E dizia ao João, com a sua veia de jurista, que não há excesso de legítima defesa. Foi uma faca para outra faca, não é, João? Sim. Queres explicar? Não, parece-me que sim. Parece-me que, portanto, quem saca da faca primeiro será a vítima e o outro rapaz, ao que percebemos, sacou também de uma faca. E agora a minha questão... outro, não é? A minha questão é, poderemos estar perante um caso de legítima defesa? É essa a minha questão. Parece-me, mas à distância destes relatos que disseram-me que aconteceu assim, não é? Sim. Mas sim, parece-me que sim. Claro que as coisas são sempre assim entre homens e então entre jovens, deixa-me utilizar esta expressão, entre jovens machos, jovens adultos, não é? É sempre assim. E isto estuda-se ao longo da história do homem. Estas coisas, não é? Não é? Ao longo da história da humanidade, é sempre assim, não é? Muita virilidade, muita vontade de fazer sair as expressões mais violentas e mais antagónicas e depois o resultado é este. Mas parece-me que sim, trocaram uns murros, a seguir quem tinha arma puxou de arma, depois, pelos vistos, do outro lado também havia arma e pronto, e foi uma tragédia. Enfim. Estranho é que os jovens, para se encontrarem uns com os outros, nem que seja para namorar e dizer uns disparados, vão armados. Isso é que é muito estranho. É muito estranho e muito triste. Estranho é que os jovens andem armados, sim. Sim. O que é que se pode dizer? São os tempos. Ainda há dias falávamos de 1.500 armas legais no universo de 1,5 milhão de armas legais num universo de 10 milhões de habitantes e só estávamos a falar de armas de fogo, Júlia Pinheiro. Há 1,5 milhão de armas de fogo legais. O que é que não existirá de armas brancas? Vamos então prosseguir. Temos outras matérias para discutir, estas de uma certa complexidade, porque vamos falar aqui então do caso em que alguém vem confessar um crime pelo qual outra pessoa já está condenada e a cumprir pena, portanto já lá iremos. Antes disso, com toda a tranquilidade do mundo, relembro-lhe que agora é 12h30 em ponto. Portanto, à meia hora, como se diz, não é? Lá para as tuas bandas. É meia hora. À meia hora, hora de almoço, hora então de ir preparar, se calhar, o almoço para alguém ou para si próprio, em casa. Portanto, está na altura, se calhar, momento exato, cirúrgico, para pegar no telefone e dizer, vou ligar aos Jotas, pode ser que seja hoje. Ora, então, se for hoje, com muito carinho e com a alegria que nos caracteriza, vamos dar-lhe então 1.000 euros. É o prémio de hoje, prémio do dia, um prémio que irá para a sua casa em cartão, não é dinheiro mesmo, porque senão pagaria impostos sobre ele. E esse não é o meu objetivo aqui. Nós o que aqui queremos é que leve o dinheirinho todo e com esse cartão pode ir onde entender, pagar o que desejar e precisar, desde que exista um terminal multibanco. 1.000 euros aí, portanto assim, 6 pinhas. Só realmente a parte boa. Tem ainda a possibilidade, se vier a jogo connosco, de candidatar-se aos 15.500 euros do jackpot e ainda pode ganhar mais qualquer coisa. Temos ali mais umas bolinhas mágicas que dão para ter mais 250, mais 500, mais 750 euros. E isto tudo juntinho dá um pecúlio, um montante muito, muito, muito interessante, muito estimulante. Quanto é que custa chegar aqui? 60 cêntimos mais IVA. E só vai se puder. Às vezes uma chamada dá, às vezes é preciso mais. Normalmente uma dá. Ontem a Dona Rosinha, ali do Estoril, ligou uma vez, porque se calhar até do género, nunca me calha nada, mas vou ligar. Nunca me calha nada, como ela dizia, mas foram 5.000 euros.
Sim, na mão. 760, 300, 600 é o número. Mais alguma informação? Não, é só relembrar que se tiver dúvidas em relação ao nosso regulamento, pode consultá-lo na página 390 do Teletexto, tirar as suas dúvidas todas, ver como é que isto funciona e perceber que tem que fazer então a chamadinha para o 760 300 600 para inscrever a sua chamada. Estamos à sua espera. Já daqui a bocadinho vamos dar, pelo menos, como eu disse, os 1000 euros, alguém vai levar para casa. Portanto, 760, 300, 600 e vamos então passar àquele caso que temos vindo a falar durante a manhã. A culpa terá feito então com que um homem decidisse entregar-se na segunda-feira às autoridades, confessar 2 homicídios. Desempregado, terá revelado que a mandante era a sua mulher, que o obrigava a fazer assaltos e exigia que lhe entregasse o dinheiro. Acontece que num dos casos já uma pessoa tinha sido condenada, o sobrinho da vítima, que cumpre agora uma pena de 12 anos. Ele foi condenado porque se dizia, ou porque se diz, e foi condenado por isso, que matou a sua tia de, na altura, 73 anos. Apanhou primeiro 20 anos em primeira instância e depois foi reduzido para 12 anos. E agora? Em que ficamos? E agora? E agora temos aqui muitas coisas para conversar, designadamente a culpa. O que é isso da culpa, não é? Essa noção... É mais do que a culpa, é o remorso. Pois, é que não é a culpa, é mesmo o remorso, não é? E saber e dizer que se alguém tem remorso é porque tem valores. Isto é muito feio, se calhar soa-nos mal, mas é verdade. Só tem remorsos quem tem valores. Quem não tem valores, matou, andou. Foram pequeninos porque até matou. Sim, mas teve. Outros matam e não têm remorsos. Vamos ver. Vamos acreditar que teriam sido os remorsos. Não é? Mas para acreditarmos que teriam sido os remorsos é preciso termos a certeza que tudo aconteceu como ontem foi dito à Polícia Judiciária. Este homem Aparece um homem a dizer que fui eu que matei esta senhora e aquela. Portanto, ele confessa 2 mortes. Sim. E confessa 2 mortes num quadro que não me parece ser muito lógico. Eu matei porque a minha mulher mandou. Isto não existe. E isto, para existir, depois tem que nos levar para caminhos muito tortuosos. Porque é que não é ir às compras. Quer dizer, ir às compras, se a minha mulher me mandar ir às compras, eu vou. Não é? Se a minha mulher me mandar matar uma mosca, eu mato. Se a minha mulher mandar uma pessoa, se calhar temos que conversar, não? Portanto, isto era 2 vizinhas, não eram? Sim. 2 vizinhas. Estás a ver? Portanto, eu estou a dizer isto tudo para depois chegarmos a um sítio que é o ponto, vamos dizer. Mas, portanto, eu tenho remorsos. Quanto tempo é que demoram os remorsos de cada um? Não é a primeira vez que isto nos acontece, ainda há pouco tempo. Alguém chegou aqui a dizer que tinha remorsos e explicou como é que tinha morto determinadas pessoas e resolveu um problema à polícia que não tinha solução para o problema. Pronto. É verdade. É verdade. Agora, não estava ninguém detido nessa... Exatamente, mas já tinha estado. É verdade. Pelo menos retido já tinha estado. Pronto. Depois, eu matei porque a minha mulher mandou. Aqui, já temos que fazer aqui, de certeza que a polícia vai fazer isto, vai de certeza avaliar este discurso e esta conversa de uma forma muito objetiva. E deixa-me dizer-te porquê. Porque a seguir eu matei porque a minha mulher mandou. E fiz assaltos porque a minha irmã me mandou. Então eles continuam na penúria. Onde é que está o dinheiro? Também é estranho. Em quê? Como? De que maneira? É porque quando as pessoas aparecem com sinais exteriores de riqueza, vê-se que o dinheiro... Hernani. Espera, deixa-me concluir. Quando aparecem sinais exteriores de riqueza, ou quando o dinheiro é aplicado, percebe-se. Agora, quando eu assaltei, então e onde é que tens o dinheiro? Eu e a minha mulher, onde é que ela tem o dinheiro? Não tem? Enfim, o que eu te quero dizer é que, mesmo sendo verdade, admitindo que venha a ser provado que é verdade este discurso, ele em si não é muito coerente. Bom, podemos sempre estar em presença de um escandaloso erro judiciário. Designadamente, podemos estar em presença de um escandaloso erro judiciário, podemos estar em presença de um escandaloso erro de investigação policial. Podemos, mas é preciso perceber. Nós temos ao telefone o advogado da pessoa que está presa, condenada por uma das mortes que este homem disse ter cometido. Doutor Paulo Gomes, bom dia, está-me a ouvir? Sim, bom dia. Doutor, a nossa dúvida é, porque é que o seu cliente começou por confessar um crime que depois em tribunal disse que não ter cometido?
Eu peço desculpa, não estou a ouvir muito bem. A nossa dúvida aqui é perceber porque é que o seu cliente terá começado por confessar um crime que depois, em tribunal, disse não ter cometido. É assim, o meu cliente começou por negar, logo desde o início, a prática do crime. Embora depois, no final da tarde, do dia em que foi detido, e após o intervalo de umas declarações que prestou sozinho, sem apresentar qualquer defensor, acabou por alterar portanto, o seu posicionamento e acabou por admitir a prática do crime. No dia seguinte, ao seu juiz de instrução criminal, ele explicou a razão de ter inicialmente negado e depois não ter assumido a prática do crime. Explicando logo no dia seguinte ao juiz de instrução criminal que a verdade é que o senhor tinha sido levado dentro de umas determinadas circunstâncias que envolviam uma suposta atuação também da mãe dele, que teria também alguma participação destes factos. E, fruto disso, foi levado, isto nas palavras do arguido, obviamente, a fazer portanto, a reconstituição e a admitir o crime. Tendo dito logo ao juiz de instrução criminal, nesse mesmo dia, que isso não era verdade. Doutor, e a questão... Diga, peço desculpa de o interromper, mas então o que me está a dizer faz todo o sentido. Mas fico sem perceber porque é que então ele fez uma reconstituição com a polícia onde explicou como é que agrediu a senhora. Ele fez a reconstituição, que é exatamente o espelho das declarações que prestou na polícia. E não mais que isso. Portanto, a reconstituição é um ato contínuo à diligência de inquirição. O senhor é ouvido, presta umas determinadas declarações e, a seguir, vai imediatamente fazer a reconstituição dos factos. Coisa que... A questão é que ele, no dia seguinte, explica porque é que o faz. E a questão aqui, só se levanta aqui a questão de existir eventualmente um erro, ou um lapso, uma falha qualquer. Eu vou explicar porquê. Porque existem uma série de dados objetivos que colocam o arguido no momento da prática do crime no momento em que depois há umas tentativas de levantamento com o cartão multibanco da vítima, há dados objetivos como localizações celulares, chamadas telefónicas, passagens com carros, carregamentos de telemóvel com o seu próprio multibanco, efetuados numa terra que fica a cerca de 50 km do local dos factos, e isto tudo contemporâneo. Isto levanta de facto a dúvida de saber se o arguido mentiu ou não na reconstituição, coisa que nós acreditamos que ele tenha feito, motivado, sabe-se Deus porquê, explicou isso ao seu juiz de instrução criminal e, portanto, essa é que é a verdadeira questão aqui, é saber se o que ele disse na reconstituição é ou não verdade. Na nossa opinião, os dados objetivos do processo apontam em sentido inverso e a confissão deste senhor, que, como disse há bocadinho e bem, é necessário apurarmos e vermos o grau de credibilidade da mesma, percebermos se de facto, pela forma como você vai dar pormenores sobre aquilo que fez ou deixou de fazer, se de facto tem ou não credibilidade. Mas se efetivamente se vier a confirmar, e as indicações que nós temos de pessoas que são próximas do homicida, confesso, é que o senhor deu pormenores muito relevantes e que assumiu integralmente a prática deste crime. E, portanto, se isto se vier a confirmar, aquilo que nós iremos fazer é pedir a extração de certidão destas declarações, juntá-las a este processo, não é para ilibar o meu cliente, é para percebermos se o que este senhor está a dizer ou não é verdade. E se for verdade, queremos, obviamente, que sejam daí tomadas as devidas ilações para o processo em questão. Muito obrigada, Soutor. Muito obrigado, Soutor, pela sua disponibilidade. Foi claro, portanto, já percebemos o que é que o advogado do homem que está condenado vai fazer. Agora, há uma coisa que eu não percebo. Qual é a vantagem? Portanto, quer este advogado que nós acabamos de ouvir, quer tu próprio, tu sentes que a história está mal contada. De todas as partes. De todas as partes. Mas qual é a motivação que uma pessoa que não tem nada a ver, ou que não tem nada a ver, que está caladinha até agora, um dia acorda de manhã e diz: eu hoje vou confessar os 2 crimes que existiram aqui perto de casa. Fui eu, olha, faz favor, se não se importa, registre-me aí, fui eu que fiz. Qual é a motivação que leva uma pessoa a fazer isto se estiver inocente? Muitas. Muitas como? Quando mataram o John Lennon, apareceram 243 pessoas a dizer que tinham morto o John Lennon em meia hora.
Mas isso os Estados Unidos? Os Estados Unidos Não, são, não, são um Júlia, bocadinho o mundo à cada parte pessoa, nessas matérias. Júlia, cada pessoa tem uma motivação própria. Nós não sabemos. Nós não somos capazes de... Eu posso-te garantir que, na pior das hipóteses, pode haver 10 milhões de motivações, porque nós somos 10 milhões de habitantes. E cada pessoa tem uma motivação própria. Nós não sabemos. Mas concordaste comigo que não é muito normal. O que não é normal, exatamente. Mas deixa-me dizer-te, também não é normal, e não é mesmo nada normal, eu não ter cometido um crime e ir com a Polícia Judiciária fazer uma reconstituição. Também é verdade. Eu acho É que a que questão também é não esta. é mesmo nada normal. questão aqui é essa. E eu vi imagens da reconstituição publicadas no Correio da Manhã hoje. E ele explica como é que bateu e como é que fez e como é que não. Não percebo. Não é? Também não é normal, entendes? Portanto, se vamos para o caminho do que não é normal, então é que não saímos O mesmo que não daqui. é normal é termos 2 homicidas para o mesmo crime. Não Não é temos nada normal. E agora aqui? Que motivações podem ser? Eu vou dizer aqui no abstrato, não em relação sabemos. a este caso. Mas pode haver... Olha, aquele homem podia estar danadinho para se ver livre da mulher, por exemplo. Júlia... São extrema. Não é nada Ai, extremo. quero então, não aguento a minha mulher. Vou Ah, para a então, prisão. vou para a cadeia, Vou mas para a não estou com cadeia. ela. Pode saber Mas não estou com coisas. ela. Eu acho que não estás a querer perceber o que eu estou a dizer. Ela pode saber coisas com que ele não é capaz de viver. E, portanto, tem medo dela e quer fugir. E está na disposição de tudo. Isso não entra na tua cabeça. Pois não, por isso é que tu és apresentadora e ele não. Por isso é que tu tens a carreira que tens e ele tem outra. Não é? As pessoas não são todas iguais. E o que é difícil... deixa-me explicar isto. Sim. E o que é difícil é olhar para estas coisas com distância, porque, no limite, o que eu tenho já para te dizer é que se o homem que se entregou à polícia está a falar a verdade, a polícia teve aqui um erro clamoroso, escandaloso. Se o homem que se entregou à polícia estiver a mentir, então temos que voltar a essa questão que é, afinal, que disparate é que correu na cabeça deste homem. Não é? Vamos introduzir aqui o Albino Mas há na coisas nossa que Este conversa. homem que se entregou à polícia disse à polícia também como é que cometeu o crime. O que não bate certo. E também nada diz a bota com a perdigote, e aqui é que entra o Albino Gomes. Então explica lá o que... Porquê? Porque ele disse à polícia... É evidente que os polícias disseram, amigo, sobre esse crime nós já temos ali uma pessoa presa, condenada. Não, mas fui eu. E nas descrições terá explicado como é que matou a senhora, como é uma das vítimas. Porque ele ofereceu-se logo para ser culpado de 2 homicídios. Não é de 1, é de 2. E explicou logo. Eu dei uma pancada na cabeça da senhora e depois desferi várias facadas para matar. Albino, explique-me lá uma coisa. Do que nós sabemos, o relatório da autópsia não fala de pancada nenhuma. A pergunta é, uma pessoa que leva uma pancada na cabeça, essa pancada é detectada numa autópsia? Essa pancada é considerada uma ação contundente, seja desferida com um objeto ou com a mão. Em sede de autópsia pode dar infiltração sanguínea dos tecidos e quando se vai fazer a autópsia percebe-se perfeitamente que houve ali uma hemorragia. Mesmo que o corpo seja encontrado em decomposição? Mesmo que seja encontrado em decomposição. Aliás, tudo o que seja ações traumáticas provocadas com agentes mecânicos contundentes, seja armas de fogo ou armas brancas, a decomposição não consegue... Assim, um morro valente na cabeça também? Sim, não consegue, a decomposição não consegue apagar esses vestígios. Portanto... Pode apagar os vestígios toxicológicos devido ao tempo de decomposição e ser difícil atribuir se houve consumo de álcool ou de substâncias ilícitas ou de qualquer outro tipo de fármaco, mas traumático, não. Aliás, até pode acontecer, e já aconteceu, já falamos de um caso aqui, que no momento da autópsia ainda não estivessem visíveis essas causas e depois, mais à frente, entretanto, o corpo vai mostrar que realmente houve... Pode ter sido o caso aqui ou nem por isso? Com as facadas é impossível. Mas com a... pancada na cabeça. Com a pancada na cabeça pode, até por uma outra questão. Pode ter acontecido também haver traumatismos que são lesões pós-mortem. Isto é, quem está a manusear o corpo pode bater com o corpo em alguma superfície e provocar um dano que pode levar a algumas interpretações. E, portanto, aqui chegados, voltamos outra vez todo para trás. Porque temos uma pessoa que diz que cometeu um crime, explica à polícia como é que o cometeu e nada disso consta na autópsia. Há sempre a hipótese de... Há sempre muitas hipóteses, designadamente da autópsia não ter sido bem feita. Quer dizer, se nós quisermos aconchegar a história, não é?
Claro. Mas então era preciso vivermos na teoria da conspiração. Então o que é que se tem que fazer agora? O que tem que se fazer agora é recomeçar a investigação e avaliar, que é o que a polícia está a fazer, é avaliar estes depoimentos destas pessoas, porque o casal de está detido vai hoje à tarde ser ouvido por juiz. E, portanto, vamos aqui para um paradoxo tal que é ele a querer convencer o juiz que foi ele que matou. E, portanto, importante era agora, por exemplo, ouvir a reação do irmão de uma das vítimas, que está ao telefone connosco. Bom dia. Bom dia, boa tarde, melhor dizendo, boa tarde. Está a ouvir-nos? Boa tarde. Estou, boa tarde. Manel Soares, está a ouvir-nos? Bom dia. Julgo que estamos aqui com dificuldades, ou não nos está a ouvir, ou A chamada caiu. a chamada caiu. Sr. Manuel, está a Caiu, ouvir-nos? caiu a chamada. Caiu. Bom, Vamos voltar a tentar. vamos tentando, sim. Portanto, quer o tal murro na cabeça, quer as tais facadas, que não constam na autópsia, são a explicação que este homem deu às polícias sobre como terá morto a senhora. Não faz sentido. Não faz sentido, aliás, até porque provavelmente foi atribuída uma causa de morte àquela senhora e a partir daí consegue-se perceber se a causa de morte tem aquilo que se chama a etiologia médico-legal de homicídio. Não é? E é a partir daí que se faz a reconstituição do evento. Anda-se da sala de autópsia para trás. Exatamente. Tentamos envidar esforços para ter o Manuel ao telefone, mas está a ser difícil. Como se tudo isto não bastasse, para que isto seja tudo uma grande confusão, voltamos aos argumentos usados pelo advogado de defesa do indivíduo que está preso e condenado por esta morte e que, pelos vistos em tribunal, não percebo como é que não foram suficientes para ilibar o homem. Ou seja, as localizações do telefone deste senhor davam-no a mais de 50 km Mais de do 50 sítio da km. morte. Deixa-me só interromper aqui, peço desculpa, e ao mesmo tempo estamos também a tentar fazer então a chamada junto para o Manuel Soares, coloquei assim o nome, que é o irmão de uma das vítimas que estamos aqui a falar. Aproveito para dizer então que o nosso jogo está quase a fechar, portanto, derradeiros minutos, 1 e pouco, para então poder ficar com os 1.000 euros que temos hoje aqui, prémio do dia, 1.000 euros de montante fixo, não é? Depois temos o jackpot, 15.500, que com mais 1.000 dados a 6.500, portanto, fantástico como bolo total. E o 760 300 600 é o número de telefone, vou dizê-lo de novo, mais devagar, 760 300 600 é o número de telefone para cá chegar. Para chegar à fala connosco e ficar habilitada este prémio, tem então que marcar este número e ter um gasto, que são 60 cêntimos mais IVA, só o fará, seguir o meu conselho, se puder, tem agora 1 minuto para ligar, 1 minuto passa muito rápido, mas dá para ligar. Dá para ligar mais do que uma vez, o 760 300 600. Um cartãozinho leva este dinheiro lá para casa, não é dinheiro real, mas é um cartão com este montante, isto porque não queremos que pague impostos sobre ele, portanto é assim que ele vai para poder desfrutá-lo todo e pode usar para tudo. Pode usar para tudo, pode usar para pegar no cartão e fazer as compras Já fechou? Fechou? Está quase a fechar ou já fechou mesmo? Ainda temos tempo. Ainda não fechou. Pronto, estávamos a falar de outro telefonema, portanto tem 30 segundos a partir de agora para poder ligar o 760 300 600 e habilitar-se então a este fantástico prémio. Já sabe, 1.000 euros de prémio do dia, que será o prémio mínimo para quem conseguir selecionar a sua chamada, e depois pode juntar a estes 1.000 euros o jackpot, que hoje está nos 15.500 euros, portanto pode dar para casa 16.500 euros no total. Tem cerca de 10 segundos agora para poder continuar a ligar o 760 300 600. Já fechou o tempo, acho eu, do passatempo. Portanto, fechou agora. Portanto, já não vale a pena ligar. Bom, vamos então prosseguir aqui as nossas reflexões sobre este caso. E há aqui questões já no Facebook, pessoas que perguntam o que é que, se de facto este homem estiver a falar a verdade, o que é que vai acontecer a partir daqui? Se o que este homem diz é verdade, vai ter que ser julgado por isso. Simultaneamente, tem que o outro é libertado. O processo do outro vai ter que ser reaberto com base no que for provado aqui. Ou seja, se o que este homem está a dizer é verdade, este que se entregou, sim, ao outro ainda restam alguns meses preso. Se o que este homem está a dizer é verdade. É como te disse ainda há pouco. O que vai acontecer a partir de hoje é ao contrário do que costuma acontecer. Isto é, ele vai ao juiz dizer fui eu. E vai ter que convencer o juiz de que foi ele. E a polícia vai ter que perceber se deu um pontapé no ar tão grande quanto isso. Quero-te dizer que se o
que o homem que vai hoje à tarde ao juiz estiver a falar a verdade, é um erro clamoroso da justiça. E é um erro clamoroso de todos os que participaram na condenação daquele que está preso. Se o homem que vai ser hoje ouvido pelo juiz à tarde não estiver a falar a verdade, provavelmente vamos descobrir outras coisas, designadamente a motivação que o leva a dizer que matou pessoas. Se é que eram estas, ou se calhar eram outras, ou se calhar não era nenhuma. Portanto, não vale a pena termos aqui opiniões. Isso pode acontecer. Pois pode acontecer. Ele achar que matou alguém, mas afinal não está a falar desta pessoa. Não se sabe. Isto é muito confuso. E até pode ter sido acometido, já agora, não é? Já agora, pode ter tido um surto, não é? Psicótico, e ter-lhe dado para dizer que matou pessoas. Agora, se não é verdade o que ele está a dizer, ou melhor, se é verdade o que ele está a dizer, a polícia vai ter que reconhecer o erro. É comum ou não? Não temos muitos erros judiciários destes, pois não? Não, muito menos nos homicídios. É mais fácil teres um erro desses na droga do que nos homicídios. Sabes porquê? Na droga apresentas a droga ao juiz. Aqui, a droga estava lá aqui há outras provas, não é? Aqui há outras provas. E aqui há outras coisas que têm que funcionar. E vamos ter que dizer isto assim. As pessoas dos homicídios... trabalham muito bem, não é? Trabalham bem. Ora então, muito obrigada. Um aplauso para os dois. Isto temos histórias, pano para manga. Amanhã cá estaremos. Muito obrigada.